Quero compartilhar uma impressão que eu tive, que creio que vem da parte do Senhor, eu tive nessa semana. Meus irmãos, a palavra do Senhor é tão especial, mais do que a gente pode descrever e falar. E a gente começa a preparar um esboço, e aí as coisas vão saltando assim para a gente, vão assaltando o nosso coração, e é tão legal, é tão boa essa experiência de ir lendo e relendo e ruminando o texto durante a semana e mastigando bem, e é tão bom. E a imagem mental que Deus trouxe para mim, para o meu coração nessa semana, é que a palavra do Senhor e o relacionamento com Deus, através de sua palavra, o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento que a gente nunca se esgota, nunca fica enjoado. Se alguém traz para você um presente, uma trufa, um chocolate bem gostoso, alguma coisa que você gosta de comer, e aí você come com muito gosto, é tão bom, e você sente aquele sabor, e você não quer comer rápido para você saborear bem. Mas aí depois a pessoa fala, mas eu trouxe mais um, e aí você come o segundo, e é bom também, mas o primeiro parece que foi mais gostoso ainda. E você come o terceiro, o quarto, e aí você já está enjoado daquilo dali. As coisas humanas, materiais, muitas vezes são assim. A gente fica enfastiado porque a gente vai recebendo e daqui a pouco aquilo já não tem tanta relevância para a gente. Mas com a palavra do Senhor não é assim que funciona. Antes, pelo contrário, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente come, quanto mais a gente é exposto a ela, quanto mais a gente lê, mais vontade a gente tem que ler, mais satisfeito a gente se sente, mas a gente nunca fica cheio, enjoado, fala assim, já chega por hoje. Não, isso é tão especial. E quando a gente vai preparar o esboço, a gente fala, Senhor, mas eu queria pegar já muitos versículos assim para a gente caminhar e avançar rápido com essa meditação, mas Deus fala com a gente, mas você está com pressa por quê? Vai devagar, vai saboreando, vai deixando a palavra entrar no seu coração. E eu quero que essa seja a sua expectativa nessa manhã, ao lermos a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Nós já lemos essa perícope, essa porção, na semana passada, e na minha versão Nova Almeida atualizada tem um pequeno título em negrito, que diz a oração de Paulo, mas na verdade a oração de Paulo ela não começa nesse versículo 15 que nós lemos aqui, começa lá no versículo 3, quando ele começa bendizendo a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a louvar o nome do Senhor nessa expressão, nessa grande sentença que vai do 3 até o 14, que a gente chama na teologia de um nome bonito chamado doxologia. Essa expressão de louvor a Deus, de adoração e gratidão por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele já fez pelo seu povo. A carta está só no começo. E a gente não pode perder essa perspectiva de que isso é uma carta de um apóstolo, de um pastor,
que esteve com os efésios, com aquele povo, registrou essa carta e ele estava preso. E ele manda essa carta para o povo de Éfeso, para aquela igreja ali em Éfeso, e escreve: meus irmãos, eu estou tão feliz de receber as notícias a respeito de vocês, eu estou tão feliz por aquilo que Deus já fez na vida de vocês, e por isso eu louvo o nome do Senhor, lembrando que essa perícope do 3 até o 14 é a maior sentença que a gente encontra na Bíblia, embora na minha versão tenha ponto, no original não tem ponto, é uma sentença única, porque o apóstolo está dizendo: Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala sobre aquilo que o Pai planejou, aquilo que o Filho realizou e aquilo que o Espírito Santo aplicou na vida dos crentes. Depois de, então, fazer esse registro, a partir do versículo 15, nós vemos aí a oração mais propriamente dita. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé de vocês. Paulo estava tão feliz pela fé, pelo amor que eles tinham por todos os santos, e conversamos sobre isso na semana passada. Ele falou: olha, eu estou tão feliz, e quando eu vou fazer as minhas orações por vocês, eu menciono, eu lembro do nome de vocês, da vida de vocês. E nós vamos ter hoje a oportunidade de daqui a pouco receber um nome por quem você pode e deve orar e mencionar o nome dessa pessoa, dessa família, esse pedido de oração diante do nosso Deus. Paulo tinha um coração cheio de gratidão e é o que ele fala ali. E ele fala: Deus, muito obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida do seu povo. Muito obrigado porque esse povo já tem vivido em fé, em amor, e a gente pode ver a manifestação do Senhor. Mas, Senhor, eu quero continuar orando por esse povo, porque a experiência com o Senhor, ela não é limitada. A gente não tem nessa vida, nesse tempo, uma formatura que diz: agora você já sabe tudo sobre a palavra de Deus, sobre o relacionamento com Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele continua orando e pedindo que vocês possam avançar para o pleno conhecimento de Deus. Você já tem experimentado a respeito de Deus? Que bom! Glória ao nome do Senhor, mas que vocês possam experimentar mais, e mais, e mais, e a cada dia mais terem o relacionamento de vocês com Deus sendo aprofundado. Por isso ele ora, e a perícope que a gente vai dar atenção nessa manhã, versículo 17, por isso eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Vocês já conhecem, vocês já sabem, já receberam as informações, mas que vocês avancem e se aprofundem nisso. A nossa caminhada cristã, ela é sempre um crescendo, uma progressão. A gente precisa olhar, examinar a nossa fé, a nossa vida e pensar: como eu estava a minha fé há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, e como é que ela está hoje? Ela tem caminhado, ela tem progredido. É sobre isso que a palavra de Deus está falando nessa manhã. E ele fala: eu quero que vocês saibam da riqueza da glória da herança nos santos. Da glória, esse tema que é tão especial, tão importante para os crentes, tão relevante. Aliás, muito se falou sobre isso hoje na aula da escola dominical, sobre a consumação, a glória dos últimos tempos, a expectativa que os crentes têm, a esperança de no dia final a gente encontrar com o nosso Salvador, porque o céu é real. A glória e a presença do Senhor são reais, Ele se manifesta em nosso meio e Ele nos dá essa amostra daquilo que a gente vai ter em plenitude na presença dEle, na consumação dos séculos, quando encontrarmos com Ele. Aliás, eu estava vindo ali da salinha da escola dominical, do cenáculo, a última sala, e atravessando o pátio, a gente tem aqui a bênção de ser muito agraciado com essa paisagem, essa natureza maravilhosa, e a gente dá uma olhada ali, vê a Pedra da Gávea e fala: Senhor, quando será que o céu vai se rasgar e o Senhor vai voltar para buscar a gente? Mas vai ser no abrir e fechar de olhos, e a gente precisa estar atento, e o Senhor tem falado com a gente. O céu é real. A presença de nosso Deus é real, e ainda que a gente venha passando por dificuldades, por problemas, por tribulações, o Senhor não está dormindo e Ele guarda a sua vida, e Ele tem amadurecido você
para que você tenha pleno conhecimento dele, para que você avance nesse conhecimento, para que você que ainda talvez esteja dormindo possa ser despertado, para que você não tenha a fé dos outros, a fé porque você está acostumado, a fé porque te obrigaram a vir na igreja, mas a fé que o Espírito Santo de Deus promove no seu coração, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre essa glória. E a última parte, que é a parte que a gente não vai mexer hoje, com a graça de Deus, vamos refletir na semana que vem, ele fala sobre o poder da ressurreição, que está disponível para a gente, que já foi derramado, conquistado, e que a gente precisa saber que esse poder de Deus, ele está aqui para curar, para renovar, para abrir os nossos olhos. E a gente vai conversar com a graça de Deus sobre isso nos próximos encontros. Versículo 17 e 18, eles falam sobre, então, as petições do apóstolo Paulo. Hoje o título da nossa mensagem é os motivos de oração do povo de Deus. Quando a gente olha para os pedidos de oração de Paulo a respeito da vida do povo de Deus ali em Éfeso, nós podemos aprender muitas coisas. E é muito interessante que a gente vai caminhando e vai vendo, caramba, o Paulo era um homem que, pela misericórdia de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, assim como foi Jesus. E a gente vê tantas semelhanças, tantas coisas parecidas com as orações de Jesus e as orações de Paulo, porque o poder não está em Paulo, o poder está em Jesus. E se Paulo orou assim, a gente também pode orar, porque não é por causa de Paulo, não é por causa do currículo dele, é por causa do Espírito Santo mesmo que está aqui nessa manhã. Os motivos de oração do povo de Deus. Em primeiro lugar, leia mais uma vez comigo a primeira parte do versículo 17, que diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Vírgula. Depois da vírgula que ele começa dizendo, eu peço isso. E a primeira coisa que o povo de Deus precisa pensar, que a gente precisa refletir nessa manhã a respeito dos motivos de oração do povo de Deus, é que nós devemos orar esperando receber de Deus, o Pai da glória. A primeira perspectiva, o primeiro elemento da oração do povo de Deus é saber para quem nós estamos pedindo, a quem nós estamos dirigindo a nossa oração. E o apóstolo Paulo fala, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. A Almeida Revista Atualizada, a nova versão internacional, elas trazem ao Pai glorioso. Meus irmãos, o só de nós termos a consciência a respeito de quem nós estamos nos dirigindo, se a gente de fato, a gente tem uma consciência profunda de quem é Deus, muitas das nossas orações já vão ser atendidas instantaneamente, porque muitas vezes o nosso coração se angustia, porque nós pedimos como se a gente estivesse pedindo para uma divindade qualquer, para um espírito qualquer desse mundo, para uma pessoa, para uma autoridade humana. Mas não, nós estamos pedindo para o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, de toda a glória. E a gente, muitas vezes, tem o nosso coração afligido, angustiado, porque a gente simplesmente esquece disso, deleta essa informação da nossa mente, do nosso coração, e a gente fica angustiado, como se Deus estivesse dormindo, como se a gente estivesse vivendo nesse mundo como fruto do destino, do acaso, de uma série aleatória de fatos que ninguém tem o domínio, e nós esquecemos que há um Deus, nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, aquele que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça que não seja da permissão dele. Não tem nada que aconteça com a minha ou com a sua vida que pega o Senhor de surpresa, que ele fala assim, poxa, eu não sabia, desculpa. Não, tudo que acontece com a gente, tudo, as coisas boas e as coisas que a gente não avalia como boas, tudo, todas as coisas estão debaixo do controle, do domínio do nosso Deus.
Ele não foi pego de surpresa com o resultado do exame que você recebeu essa semana. Ele não está dormindo com relação ao exame que você vai receber essa semana. Ele não estava cochilando quando você encontrou aquela pessoa e ela deu aquela palavra tão dura para você. Deus não estava distraído quando você foi colocado numa situação que você não escolheu, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vizinhança, em qualquer área que foi. Deus não estava distraído quando você foi colocado naquela situação. Não, em nenhum momento o Senhor cochilou. Ele sabe o que está acontecendo. Descansa. Descansa no Senhor. Ele é o nosso Pai. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu li, eu falei assim, peraí, Jesus é Deus? Como é que Ele é Deus do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus mesmo chama Ele o Deus Pai de Deus. João 20, versículo 17 diz, Jesus continuou, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, ele está dizendo aos discípulos, eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Porque Jesus pode chamar o Deus Pai de Deus. Ele abre para nós um caminho, rasga o véu para que a gente possa chegar à presença de Deus, nos prostrar diante da presença de Deus e pelos méritos de Jesus, nós não sermos consumidos. Porque se chegássemos à presença de Deus unicamente nos nossos méritos, nós seríamos consumidos. Como se alguém pudesse chegar perto do sol. Ninguém pode chegar perto do sol, porque o sol é muito quente, é muito brilhante. Qualquer pessoa, qualquer matéria que chegue perto do sol vai derreter, vai ser consumida ali. Mas a nossa situação é muito mais grave do que a matéria diante do sol, é muito mais grave, porque somos naturalmente, herdamos a herança de pecado, e é um Deus de toda a glória. E um dos atributos de Deus é a santidade dele. E não há ser humano que por si mesmo possa chegar diante de Deus, a não ser pela graça, pela misericórdia dele, por causa de Jesus, que abriu esse caminho, que permite que a gente chegue diante do Senhor e não seja consumido. Ele é o Deus de toda a glória. Ele é o Pai da glória. Aliás, o apóstolo Paulo, ele combina aqui esses dois termos, que aparecem só aqui nesse texto. Você vê o Rei da glória, o Senhor da glória, mas o Pai da glória, o apóstolo Paulo parece que está intencionalmente, eu creio sim que está, intencionalmente, sendo dirigido pelo Espírito Santo, dizendo, olha, Efésios, vocês que vivem nesse lugar em que vocês têm a grande mãe da glória, Diana dos Efésios, no maior templo ali daquela época, uma das 7 maravilhas do mundo, em que as pessoas viviam em torno daquela mãe da glória, eu digo, há um Pai da glória, muito maior do que Diana, muito maior do que qualquer poder que você possa tentar imaginar. Esse é o Pai da glória. E a glória de Deus é a soma, o conjunto de todos os seus atributos. A sua onisciência, a sua onipresença, a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a sua espiritualidade, a sua suficiência, a sua eternidade, a sua verdade. A glória é o conjunto de todos esses atributos. Paulo está dizendo, olha, a gente não pode chegar diante desse Deus de qualquer maneira. A gente não pode chegar diante desse Deus sem reverência, sem respeito, achando que a gente está chegando diante de um parça nosso ou diante de uma autoridade que seja humana. Não! Ele é o Deus, o Senhor de toda a glória, mas ele combina a expressão glória com a expressão Pai. Que para aquela igreja que era formada por gentios e também por judeus, que não ousavam chamar Deus de Pai, aliás, sequer ousavam mencionar o nome de Deus. E Paulo está dizendo, olha, ele é o nosso Pai, o Pai da glória. Nós temos que ter toda a reverência, a gente não pode chegar de qualquer maneira, achando que a gente está chegando diante de um igual ao nosso, não. É um Deus de toda a glória, soberano. Se não fosse pela graça, pela misericórdia, seríamos consumidos. É um Deus de amor, é verdade, de misericórdia, mas é um Deus santo, de toda a glória. E é diante desse Deus que a gente chega, mas é um Deus que abre
os braços e fala: meu filho, minha filha. Ele nos chamou de filho e filha. Na eternidade Ele nos predestinou para a adoção como seus filhos. E não estamos aqui nesse mundo largados, aleatórios, mas o nosso Deus nos escolheu. A gente não tinha feito nem o bem, nem o mal, mas Deus já sabia que éramos pecadores, que íamos fazer o mal. E ainda assim Ele falou: meus filhos, eu escolhi vocês para adotar vocês, para chamar vocês de filhos. O só da gente saber diante de quem nós estamos chegando já é para trazer paz e muitas respostas para o nosso coração. Já é para a gente falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fico aflito, angustiado, porque eu que quero ser o Deus da minha vida, eu é que quero controlar, eu é que quero segurar e falar: Deus, são os meus filhos. Não são seus filhos. Os filhos são de Deus. Deus é a minha casa, não é a sua casa. É a casa que Deus tem te dado para você usar. Deus é a minha saúde, não é a saúde do corpo que Deus te deu para você usufruir para a glória dEle. Tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Em Cristo, o Senhor nos deu essa condição. Por isso Ele é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e é o Pai glorioso. Aliás, a expressão em louvor da sua glória, ele aparece muitas vezes nessa primeira perícope que nós lemos, e são 3 dobradiças que aparecem ali, 3 momentos em que a palavra de Deus vai falar em louvor da sua glória, versículo 6, em louvor da sua glória ali no versículo 13 e no 14. Mas além dele falar da glória, ele fala também de um Deus Pai, um Deus que fala: meus filhos. Eu já falei para vocês, ele começa, Paulo dizendo ali, logo no comecinho, no versículo 2, que a graça e a paz do nosso Pai. Fala, Ele adotou vocês. E por isso a gente pode se dirigir para Ele e dizer: Deus, meu Pai, o Pai perfeito. O Pai que ainda que eu tenha referências erradas, esquisitas, enviesadas, estragadas pelo pecado, nessa relação de Pai, Deus está dizendo: eu sou o Pai perfeito. Descansa em mim. Talvez você não conheça, não tenha conhecido, ou tenha uma relação difícil com seu pai, mas eu quero dizer, a redenção para a paternidade. E nós podemos, homens, sermos, final de semana que vem, a gente está comemorando aí o Dia dos Pais, pais melhores, por causa da redenção e da remissão dos pecados. E Deus nos dá esse privilégio de exercermos a paternidade de acordo com a vontade dEle. A oração de Jesus, em João capítulo 17, acompanhe, Jesus fala muito sobre Pai e glória, Pai e os atributos de Deus. João capítulo 17, versículo 1, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o seu Filho. Se o Senhor tem glória, glorifica o seu Filho para que eu glorifique a Ti. Versículo 5, e agora, ó Pai, glorifica-me comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse o mundo. Essa história não é de agora. Começou no plano eterno de Deus, lá na fundação do mundo, quando nem eu, nem você sonhávamos em existir. Deus já tinha planejado a sua vida para que você conhecesse Ele e desse glória para Ele. E o texto não para, versículo 20. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de Ti, Pai Santo, mais um atributo da glória de Deus, guarda em Teu nome. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como Tu, ó Pai, estás em mim e eu em Ti. Mais um atributo da glória de Deus, a unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita união e comunhão. Versículo 22, estou em João 17, versículo 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como Tu és em nós. Versículo 24, Pai, a minha vontade é essa, que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glória e paternidade. Há um Deus todo glorioso, mas há um Deus também Pai. É a esse Deus que nós nos dirigimos. É a esse Deus que o povo de Deus se dirige.
E só da gente saber a quem nós estamos nos dirigindo nas nossas orações, muito das nossas orações já são respondidas. Precisamos descansar nessa certeza que a palavra de Deus nos aponta. A palavra de Deus segue dizendo, então, Paulo entra propriamente nos pedidos de oração. Versículo 17, segunda parte diz, que Deus conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine o coração de vocês. Qual? E a gente faz só até o de vocês aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos orar ao Senhor e saber que estamos orando ao Deus Pai glorioso. Em segundo lugar, nós devemos orar esperando conhecer mais do nosso Deus. Paulo ele fala, olha, eu peço ao Deus nosso Senhor Jesus que Ele conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento dEle. A nova versão transformadora, tradução nova versão transformadora, ela traz a expressão, eu oro para que vocês cresçam em conhecimento. Os efésios já haviam recebido a palavra de Deus, a revelação de Deus. Eles já tinham conhecimento a respeito das coisas de Deus. Mas Paulo estava falando, olha, tudo isso que eu registrei, do versículo 3 até o 14, toda essa doxologia, todo esse hino de louvor e adoração pela obra de Deus, por aquilo que Ele fez, que vocês sabem, mas eu quero que vocês não apenas saibam aqui, no pensamento, mas que vocês saibam no coração e na vida de vocês, para que vocês cresçam no pleno conhecimento. Paulo está dizendo, olha, vocês já têm sido cheios desse conhecimento, dessa experiência a respeito de Deus, mas eu quero que vocês cresçam ainda mais, e essa é minha oração também pela Igreja da Barra. E eu sei que Deus tem nos dado graça de nas lutas, tribulações, dificuldades, crescermos em conhecimento do Senhor. E saber se aquilo que a gente tem conhecimento formal, de teologia, de estudo de escola dominical, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente tem de informação, ele só vai se tornar em conhecimento, em sabedoria de verdade, quando essas coisas forem colocadas na prática. Senão, é só teoria. E Paulo fala, meus irmãos, que vocês possam crescer nesse conhecimento. Ele usa muitas expressões, que Deus conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Ele não está falando uma nova revelação, alguma coisa que já não tenha sido entregue. Ele não está falando sobre isso, de alguém chegar e falar, eis que te digo, eu estou sabendo uma revelação, uma coisa da sua vida. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que vocês possam ter os olhos espirituais de vocês desvelados, tirado todo tipo de coisa que deixa os seus olhos turvos, espiritualmente falando, e vocês possam ver com clareza, cristalina, vocês possam ter essa revelação, essa sabedoria que não é só um conhecimento teórico, mas é o conhecimento na prática, e esse conhecimento que vem da operação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, do pleno conhecimento dele, de Deus. E ele ora ainda, e ele vai repetindo termos semelhantes para reforçar a ideia, e eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Eu peço que aquilo que vocês já têm lido com os olhos materiais, com os olhos físicos, os olhos do coração possam ser iluminados também. Deus inspirou os autores bíblicos, pelo Espírito Santo, a registrar. Ilumina o nosso entendimento para que essas coisas que foram registradas não sejam apenas lidas como um livro qualquer, porque o que está diante de nós não é um livro qualquer. É a palavra de Deus, do Deus vivo. Mas se o Espírito Santo não nos acudir, não nos auxiliar, não operar na nossa vida, a gente vai ler como se fosse um livro qualquer. E dizer, tem muitos ensinamentos bons. Talvez até contém a palavra de Deus. E muitas pessoas têm falado isso. Mas esse livro daqui, ele não contém a palavra de Deus apenas, mas ele é a palavra de Deus.
É a revelação de Deus para o seu povo. Esse livro daqui, ele não contém a palavra de Deus, como se a gente pudesse escolher algumas partes. Isso daqui é a palavra de Deus, isso aqui não é. Isso daqui é a palavra de Deus. Deus tem se revelado ao seu povo. E o apóstolo Paulo ora para que essa revelação, para que esse conhecimento de Deus, ele avance e possa progredir. E eu pergunto para mim, para você, teu conhecimento de Deus, da palavra, de experiência com Deus, tem avançado? Tem progredido? Você tem se tornado uma pessoa mais humilde, mais quebrantada na presença do Senhor? Quando as pessoas olham para você, elas podem testemunhar: meu marido, minha esposa tem mudado por causa da palavra de Deus. Quando seus filhos olham para você e falam: papai está diferente, o que tem de diferente na minha mãe? Quando sua mãe olha para você e fala: minha filha, meu filho, tem alguma coisa aí que está diferente. Quando seu colega de trabalho, de escola, de faculdade, olha para você e fala: cara, você já falava de Deus, mas agora você fala diferente. O que está acontecendo? Será que a gente pode olhar para trás e avaliar essa nossa caminhada de progresso, de crescimento, até o pleno conhecimento da palavra de Deus? Será que isso é realidade para as nossas vidas? E num certo sentido, meus irmãos, essas realidades espirituais a respeito das quais o apóstolo Paulo ora, são realidades que o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas. Isso é tão lindo, porque ainda que eu seja o maior teólogo de todos os tempos, o melhor pregador da história, ainda que eu tenha o doutorado e o pós-doutorado feito em Westminster, em qualquer universidade do mundo, em qualquer capela, com estudo com os melhores teólogos, eu tenho a mesma oportunidade, possibilidade de ter esse conhecimento de Deus do que aquele senhor indígena que não sabe ler, que mora no interior da selva amazônica, porque é o Espírito Santo de Deus quem promove esse conhecimento nas nossas vidas, que é um conhecimento não teórico, mas prático e de experiência. Nós podemos falar, por exemplo, você conhece o meu filho Samuel? Ah, conheço. Ele é dessa altura aqui, tal, branquinho, assim. Eu sei quem é. Você conhece a minha esposa Marcele? Ah, sei, ela está ali. Ela é assim, loura, bonita, tal, maravilhosa. Ou não falei isso. Ela é uma pessoa muito legal e tal, você pode dar características. Mas quem pode conhecer a Marcele mais do que eu? Claro, abaixo de Deus, que conhece Marcele plenamente, que convivo com ela, que tem uma história com ela, que já passamos muitas coisas difíceis juntos, já brigamos, já nos desentendemos, já fizemos as pazes e temos uma caminhada juntos. Eu posso falar assim: então, essa Marcele que vocês acham que vocês conhecem, que alguns até podem julgar, falar: não, ela é assim, ela não é assim. Eu conheço a minha esposa, eu conheço as reações dela, eu sei quem é a Marcele. É claro, quem conhece a Marcele, melhor até do que a própria Marcele, é Deus. Mas nesse mundo, não tem outra pessoa que conheça melhor a minha esposa do que eu, porque eu convivo com ela. E o Senhor, quando olha para a sua igreja, Ele fala: vocês são a minha noiva. Vocês são essa expressão, essa metáfora que Deus escolheu para falar dessa relação do casamento. Dizer: olha, eu quero que vocês me conheçam, porque eu conheço plenamente vocês. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no final do capítulo 13 ali, ele fala: olha, agora eu conheço em parte, eu sou conhecido plenamente, mas eu conheço em parte. Mas um dia eu vou conhecer plenamente esse meu Deus. Essa caminhada que o apóstolo Paulo ora pelos Efésios, e que nós devemos orar uns pelos outros. O apóstolo Paulo não está orando por bênçãos materiais, ele não está orando por prosperidade, por cura, mas ele está orando por aquilo que é mais importante na nossa vida, o conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo insiste com isso, com os Efésios, com os Gálatas, com os Filipenses. A expressão é praticamente a mesma e a referência é praticamente a mesma. Filipenses 1:9, Colossenses 1:9, ele diz, Filipenses 1:9, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Colossenses 1:9, por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso,
Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem o pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Minha oração é que cada um de nós possa conhecer mais a Deus. Que a gente possa conhecer mais teologia, sim, que a gente venha para a escola dominical, que não seja sem vergonha de ficar de preguiça, mas venha, que estude, que a gente possa ali realmente se debruçar, tirar dúvida, ter dúvida, estudar. A gente precisa fazer isso, mas que isso não enche a nossa cabeça e o nosso coração fique seco, vazio, sem piedade e sem prática. Mas que todo esse conhecimento teórico, ele seja transformado em conhecimento prático para a glória de Deus. Que haja teologia, mas que haja também piedade. Que haja informação, mas acima de tudo haja transformação. Que não seja um conhecimento indireto, mas que seja um conhecimento direto. A palavra de Deus fala lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você crê que Deus é um só? Parabéns. Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Meus irmãos, conhecer teoricamente não é suficiente. Precisamos conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus conhecendo a palavra dele que nos foi revelada. E Deus nos visita e nos ilumina para que a gente possa entender, para que a gente tenha essas verdades não apenas teóricas, mas venha para o nosso coração, para a nossa vida. E Deus nos dá a oportunidade diariamente de colocar essas coisas em práticas. Em situações que a gente precisa tomar decisões, às vezes de ordem ética, moral, em situações em que a gente é amassado, esmagado, em que a coisa fica difícil, e a gente chora, e a gente não consegue nem orar, mas fala: Senhor, muito obrigado porque eu tenho a sua palavra, porque eu sei que eu tenho um Pai amoroso, porque eu sei que eu tenho um Pai que cuida de mim, um Deus soberano que não está cochilando, que não foi pego de surpresa, porque se não fosse por isso, Deus, eu já tinha enlouquecido. Já teria tentado contra a minha própria vida, porque não faz sentido viver nesse mundo de sofrimentos, de angústias, de contas que não fecham, humanamente falando, nesse mundo material, o porquê do sofrimento, e as soluções não fecham se a tua palavra não me assistir, não me socorrer. É assim que a gente avança no conhecimento de Deus. Deus opera e trabalha nas nossas vidas. Para a gente poder dizer, como disse Jó, no final da sua bela história, da sua bela narrativa. Jó 42:1, então Jó respondeu ao Senhor: Deus, eu sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Versículo 3, tu, Senhor, me perguntou: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Jó fez isso. Deus, será que sua sabedoria é isso mesmo? E eu respondi, Jó responde: sou eu. Eu falei de coisas que eu não entendia, de coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Versículo 5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Sem passar por dificuldades, descansa no Senhor. Tem coisas que saíram, que você tomou consciência que saíram do seu controle, descansa no Senhor. É a maravilhosa oportunidade de Deus dizer: meu filho, minha filha, é porque eu quero que você me conheça mais ainda. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 2:14. Terceiro e último lugar, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, no meio, a partir do meio do versículo 14. Ele diz: para que, aí está o objetivo, o propósito dele, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos só até aí hoje. Para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, a esperança do chamado de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança
nos santos. Primeiro, nós devemos saber a quem pedir. Ao Deus de toda a glória. Ao Deus de toda a glória. A Ele devemos pedir. E tendo consciência desse a quem nós endereçamos a nossa oração, muitas respostas nós já recebemos. A segunda é o que pedir. Conhecimento, que eu possa experimentar mais do agir do Senhor na minha vida, não um conhecimento apenas teórico, mas prático, de vivência, de experiência com Deus. E o terceiro é por que pedir. E é por isso que essa sentença começa, para quê? Devemos orar esperando desfrutar da glória de Deus, da esperança, da riqueza, da glória de Deus. Versículo 3 até o versículo 14 fala de tantas coisas que glorificam a Deus a respeito do plano. E esses três pontos que falam para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para a glória do louvor do seu nome, apontam para isso. Nós devemos pedir para que a gente conheça mais a Deus. E por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado e a gente experimente da sua glória. Essa expressão, na Nova Almeida Atualizada, você precisa ler algumas vezes para você entender que são termos que se juntam uns com os outros, combinam, para que saibam qual é a esperança do chamado de vocês. A esperança do chamado. A riqueza da glória da sua herança. Nova Versão Internacional, NVI, ela traz uma tradução que facilita a nossa compreensão. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou. Para que vocês conheçam que vocês foram chamados para ter esperança. E não viver nesse mundo aleatoriamente achando, será que eu tenho que esperar alguma coisa? Será que eu tenho que ter alguma expectativa e viver sempre nessa expectativa de que alguma coisa boa está para acontecer? Sim, e essa esperança está em Deus. Essa esperança de nós experimentarmos as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Para que a gente possa ter na nossa vida sempre essa expectativa. Deus, eu não vou dizer que o melhor está por vir, porque o melhor já veio de Deus, Jesus. Mas ele fala, olha, enquanto vocês estão nesse mundo caído, enquanto o pecado ainda marca a vida de vocês, embora vocês já tenham sido libertos do pecado, ainda caminham nesse mundo no já e ainda não. Já foram libertos do pecado, mas ainda são pecadores, ainda sofrem as consequências do pecado, embora não sejam mais escravos do pecado. Mas nesse mundo, que vocês lembrem que vocês foram livres, a dívida foi paga, a culpa foi levada na cruz, e nós podemos viver com liberdade e com essa expectativa da glória da presença de Deus. Enquanto nesse mundo, a expectativa de uma glória que nós vemos parcialmente. É verdade. Mas que de vez em quando parece que Deus abre uma janelinha e manifesta de uma forma assim, soberana, graciosa, especial. E fala, mas isso daqui é só o começo daquilo que quando estiverem comigo, e estiverem completamente livres do poder do pecado, vocês me verão face a face, na gloriosa cidade, no lugar que Deus tem preparado para os seus santos, para a glória. E eu tenho orado a cada domingo, Deus, que o Senhor derrame da tua glória na vida dessa igreja, e com temor e tremor, mas com ousadia eu falo que cada domingo isso possa ser tão especial como nunca foi na história dessa igreja, para que a glória seja do Senhor. E a palavra de Deus fala para que vocês saibam da riqueza, da glória, da herança nos santos, porque essa glória se manifesta na igreja, se manifesta no mundo, é verdade. A gente olha para a criação, olha para a natureza, olha para determinadas flores, determinados animais, determinadas coisas da criação, a gente vê a glória de Deus ali manifestada e a gente fala, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu e Marcelo, a gente teve com as crianças oportunidade de assistir um show de baleias lá no SeaWorld e todo mundo ficou molhado lá, porque a baleia vem, joga água em todo mundo, mas a gente estava na parte seca, né? Mas eu também fiquei molhado, que eu vi a glória de Deus ali
e os meus olhos não aguentaram. Eu chorei do começo ao final, falei, Senhor, que glória, Pai, que coisa maravilhosa. E eu fiquei imaginando aquele animal daquele tamanho, criado por Deus, engolindo Jonas. E eu falei, Senhor, é a glória do Senhor que se manifesta de forma tão maravilhosa na criação, mas de forma tão maior ainda na herança dos santos, na tua igreja. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós fomos chamados para isso, para experimentar e desfrutar da glória de Deus. E a nossa vida só vai fazer sentido quando a gente glorificar o nosso Deus. É a primeira pergunta do catecismo. Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus, é adorar a Deus. E se todas as áreas da nossa vida não apontarem para isso, não derem glórias ao nosso Deus, nós vamos estar vivendo abaixo daquilo para o qual Deus nos criou. E Senhor, eu preciso pedir perdão, Senhor, que muitas vezes eu quero roubar essa glória para mim. Muitas vezes eu que quero dizer, eu sou o Senhor da minha vida. Eu que mando, eu que sou Deus aqui. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Não era para eu ter reagido daquela forma. Não era para eu ter ficado ansioso. Não era para eu ter tido aquele medo, mas Senhor, o Senhor sabe. Eu sou pequeno. Eu sou frágil. Tem misericórdia. E o Senhor nos visita e a glória dele resplandece sobre nós. E resplandece na igreja. E Deus usa os nossos irmãos, às vezes para nos dar uma catucada que incomoda. Fala, ei, acorda, desperta. Será que você não está vendo que com esse tipo de atitude na sua vida, esse tipo de julgamento, esse olhar altivo, você está roubando a glória de Deus para você? Um autor chamado A.W. Tozer, ele tem um livro chamado 5 Votos para ter Poder Espiritual. E um dos votos é, não pegue nenhuma glória para você. Não puxe para você nenhuma glória, nenhuma glória. Às vezes as pessoas cumprimentam, parabenizam a gente, falam, olha, parabéns, que bom, etc. Você fez um bom trabalho. Mas nessas horas a gente agradece porque é honrado, mas a glória, a honra, o louvor é todo do nosso Deus. Não, mas fui eu que trabalhei, mas foi eu que tive inteligência, que me esforcei. Mas foi Deus que te deu condição, que te deu oportunidade. A glória, o louvor, o bem-dizer é todo do nosso Deus. E quando Paulo ora pelos Efésios, ele está dizendo, eu quero que vocês conheçam a Deus e experimentem a riqueza dessa glória, da herança dos santos. Foi para isso que vocês foram chamados, para que vocês desfrutem isso nesse tempo. E para que vocês tenham a expectativa de que essa glória, que a gente pode experimentar ainda que parcialmente, de modo ainda precário, nesse mundo, corrompido pelo pecado. Essa glória que a gente acha que já é tão grande, a gente não tem nem ideia. E é por isso que a gente pode ler na palavra de Deus que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória do porvir. A leve e momentânea tribulação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E quando a Bíblia fala acima de toda comparação, ela está querendo dizer, não tem nada que se compara com a glória de Deus. O Pai da glória, aquele que é todo-poderoso, que tem todos esses maravilhosos atributos e nos dá a oportunidade, o privilégio, o caminho de chamá-lo de Pai. Ele nos convida a viver na expectativa da glória, o nosso sofrimento, a nossa tribulação, a nossa angústia. Os problemas e desafios que nós vivemos são passageiros, eles vão acabar. A tempestade ela vem, mas com Jesus ela não dura para sempre. Talvez ela não acabe nessa vida. Talvez a cura não venha. Talvez a solução não vá acontecer. A pessoa por quem você ora não vai se quebrantar. O problema que você quer resolver, talvez você não consiga resolver. Mas saiba que ainda que a gente leve esse espinho até o último dia das nossas vidas, quando a gente fechar os nossos olhos e abrir na presença do Senhor, toda lágrima,
todo sofrimento passará e só restará a eterna glória do nosso Deus. Essa precisa ser a nossa expectativa. Esse precisa ser o motivo da nossa oração. Deus, tem misericórdia. Eu tenho olhado para tanta coisa passageira, que daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, não vai significar mais nada. E eu tenho colocado meu coração nessas coisas. Eu tenho olhado para as pessoas e julgado a atitude, a aparência das pessoas, como se isso valesse alguma coisa. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ajuda para que o meu coração tenha essa santa expectativa da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Quero convidar você a orar mais uma vez essa manhã. Fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, examinar o seu coração, a sua fé, o seu crescimento espiritual, o crescimento do seu conhecimento de Deus.